Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a sua vida nesta manhã. Você que está cultuando juntamente conosco, que o seu lar esteja repleto da paz do Senhor Jesus. Amém? Louvamos a Deus por mais um início de semana que Ele nos concede, por estarmos na sua presença. Louvado seja o Senhor. Glorificado seja o Senhor, porque até aqui Ele tem nos ajudado, Ele tem nos alcançado. E eu creio que mais uma semana nós iremos vencer em nome de Jesus. Amém? O tema do mês, estamos chegando ao último domingo do mês de janeiro. E as mensagens que foram ministradas aqui sobre o crescimento são mensagens poderosas, são mensagens que nos desafiam a cada dia a poder estar mais na presença do Senhor e a poder nos avaliar para podermos crescer ainda mais no ano de 2023. E justamente sobre isso, sobre o crescimento, é que nós iremos falar nesta manhã. Nós vemos que enquanto somos abençoados pelo Senhor, nós muitas das vezes nos limitamos a ficar sempre à espera de algo mais do Senhor. Muitas das vezes entramos no comodismo de ficar somente aguardando as bênçãos do Senhor. Mas quando nós olhamos para o crescimento, nós vemos que nós dependemos de Cristo para poder crescer na nossa vida, tanto espiritual quanto material. Nós dependemos de Cristo para podermos avançar naquilo que Ele propôs em nossas vidas. Olhando para isso, eu convido os irmãos a se colocar de pé. Nós estaremos fazendo leitura da palavra do Senhor. Quando eu peço para os irmãos se colocarem de pé, é em reverência à palavra do Senhor, porque a Bíblia aberta é a voz de Deus falando conosco. Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, no capítulo de número 12, a partir do verso 1. Primeiro livro do Pentateuco, Gênesis, no capítulo de número 12, e o verso de número 1. Assim nos diz a palavra do Senhor. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da sua terra, da tua parentela e da casa dos teus pais para a terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação, te abençoarei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Feche seus olhos, agradeça a Deus pela palavra. Peça a Deus que fale ao seu coração. Você que chegou aqui nesta manhã com o intuito de ter um crescimento espiritual, de ter um crescimento na sua vida pessoal. Eu não sei qual é o crescimento que você deseja, mas peça para o Senhor falar no seu coração nesta manhã. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, Pai, te agradecemos nesta manhã por esta palavra. Pai, fala conosco. Continua, Senhor, falando aos nossos corações. Continua, Senhor, falando de maneira, Senhor, que nós possamos sair daqui transformados, entendendo da Tua palavra, Senhor, o que precisamos para podermos continuar a crescer na Tua presença. Pai, nós te pedimos, te damos graça, em nome de Jesus. Os irmãos pudessem tomar assento. Quando nós olhamos para o crescimento, nós vemos que é interessante e que faz parte do desejo de todo ser humano. Se eu perguntar para os irmãos aqui,
Quantos não gostariam de crescer mais do que cresceram em 2022? Quantos não querem ter uma vida a qual o Senhor tem regido de maneira poderosa? O crescimento e o amadurecimento espiritual e pessoal, nós só podemos conseguir através de Jesus. Crescer, nem que for um aspecto humano, muitas das vezes nós não disponibilizamos a nossa vida para o crescimento pessoal e espiritual. Nós podemos levar muito tempo. Às vezes, Deus nos faz uma promessa, e como todo ser humano vivendo no século 21, nós queremos as coisas rápidas. Nós queremos que as coisas de Deus se realizem em nossas vidas do dia para a noite. É como o celular hoje em dia. Hoje em dia o celular já se torna em desuso a partir do momento que ele não é rápido o suficiente para atender a demanda que nós precisamos no nosso dia a dia. E logo, o que nós fazemos? Vamos buscar um outro celular, vamos buscar um outro aparelho. Assim é com o carro, assim é com todas essas práticas modernas que nós temos hoje. Mas hoje nós pensamos de maneira que Deus tem que agir da mesma forma. Não, eu estou precisando para ontem. Eu estou precisando para ontem e eu estou necessitando muito. Muitos acham que Deus tem que atender os seus pedidos na hora que quer e no momento que quer. Mas a palavra do Senhor nos diz que nós temos que esperar. A palavra do Senhor nos diz: esperei com paciência no Senhor. O Senhor tem ouvido. O Senhor tem ouvido a sua necessidade. O Senhor sabe da promessa que fez em sua vida. Mas, como podemos crescer enquanto esperamos a promessa do Senhor? Como podemos crescer em meio à espera? Hoje nós não conseguimos esperar por nada, nem fila em banco, hoje nós não esperamos. Mas o Senhor nesta manhã vai nos ensinar como esperar a promessa, como crescer em meio à espera da promessa. E no texto a qual nós lemos, nós vemos Deus convidando Abrão a crescer, sair da sua rotina, experimentar os novos caminhos, tendo Ele como guia, tendo o Senhor como guia de Abraão, para poder experimentar as coisas que Deus tinha proporcionado em suas vidas. Eu creio que cada um que está aqui já experimentou esse chamado de Deus para provar algo novo dele a cada dia. Mas muitas das vezes as nossas agendas estão lotadas. Nós não temos tempo para experimentar algo novo de Deus, porque o nosso trabalho supre o nosso tempo. Outras atividades suprem o nosso tempo. E muito pouco tempo deixamos para que o Senhor possa operar em nossas vidas. E muitos ainda querem: a minha bênção está tardia, a minha bênção ainda não chegou. Faz 20 anos que eu aguardo a promessa do Senhor em minha vida. Mas será que você tem se disponibilizado na presença do Senhor? Será que você tem ouvido a voz do Senhor falando: Senhor, eu vou seguir os teus caminhos? Eu creio que tem pessoas aqui que têm promessas desde criança, e que no momento desse a qual eu estou falando sobre essas palavras de Abrão, deve ter se lembrado: puxa, o Senhor me prometeu, eu já tinha até esquecido. Mas saiba de uma coisa, meus irmãos: Deus
não esqueceu a promessa que fez na sua vida. Deus não se esquece da promessa que Ele faz. Nós podemos esquecer da promessa que fazemos para os nossos filhos. Nós podemos nos esquecer da promessa que fazemos, mas Deus não esquece das suas promessas. E em meio à espera da promessa, Ele vai te fazer crescer. Louvado seja Deus. A caminhada de Abrão, um homem que tinha um nome com um significado que não era a sua realidade, porque Abrão significa pai iluminado, e naquele momento Abraão não era pai. Quando olhamos no capítulo de número 11 de Gênesis, nós vemos ali, a partir do verso 26, nós vemos a genealogia de Abrão. Abrão sai da terra de Ur dos Caldeus, juntamente com seu pai, com a sua família. A Bíblia relata que quando ele saiu de Ur dos Caldeus, ele já estava casado com Sarai, sua esposa. Abraão, filho de Terá, tinha mais 2 irmãos, e todos os seus irmãos já tinham filhos, mas Abraão não podia ter filhos, porque Sarai era estéril. E Terá pega seus filhos e a sua família em caminho para Canaã. Ele chega até Harã e ali estabelece a sua moradia. Ali ele estabelece e fixa ali a sua moradia. Mas não era ali que Deus queria Abraão. Não era naquela terra que Deus queria Abraão. Deus convida Abraão para crescer. O pai dele já estava velho. O pai dele já tinha uma idade avançada. E ali na terra de Harã para ele estava bom, estava cômodo. Mas Deus queria que Abraão crescesse. Deus tinha uma promessa na vida de Abraão. E essa promessa ele iria cumprir. Então no capítulo de número 12, no verso de número 1, nós vemos que o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra e da tua parentela, da casa do teu pai para a terra que eu te mostrarei, e farei de ti uma grande nação. Percebemos que para crescer, Abraão precisou sair, abandonar a sua agenda presente, abandonar o que ele já tinha estabelecido ali com seu pai, abandonar ali a sua parentela e se dispor a caminhar para o futuro, onde Deus havia revelado muitas bênçãos, mas para isso ele tinha que esperar, mas precisava crescer. Deus molda Abraão. O texto, no verso de número 4, fala que Abraão tinha 75 anos, sem filhos, mas era possuidor de grande riqueza. A partir da promessa, Abraão começou a crescer no momento em que obedeceu a ordem do Senhor. Será que você está obedecendo a ordem do Senhor? Será que você está obedecendo o que o Senhor tem falado com a sua vida? Será que você já fez uma autoanálise da sua vida, desde o dia do seu nascimento até os dias atuais? Essa linha não é uma linha tênue, mas sim uma linha com várias ondulações, porque nós, muitas das vezes, vivemos de altos e baixos. Mas por que vivemos em altos e baixos? Porque não ouvimos a voz do Senhor, porque somos desobedientes, porque não olhamos para o Senhor, porque não entregamos muitas das vezes as nossas aflições, as nossas angústias, porque nós queremos ser o quê? Autossuficientes. Nós queremos ser detentor da verdade, nós queremos fazer da nossa maneira.
do nosso jeito, conforme queremos, e nunca nos lembramos de pedir ao Senhor orientação. Abraão ouve a voz do Senhor, para ele sair da sua parentela, da sua terra. Ali ele sai, entendendo que Deus tinha algo na vida dele, crendo no que o poder de Deus poderia fazer na sua vida. Mas não sabia ele que o tempo da espera seria algo que faria com que ele agisse por sua própria vontade. E é assim que fazemos. Nós não conseguimos esperar as promessas do Senhor. Nós não conseguimos aguardar com paciência no Senhor. Por conta disso, nós sofremos. E as promessas do Senhor vão se tardando. E o ser humano vai se frustrando. E isso faz com que muitas das pessoas fiquem desesperadas e acabem falando: por que eu estou na casa do Senhor? Por que eu estou aqui? O Senhor já não me ouve mais. O Senhor já não ouve mais as minhas petições e os meus clamores. Mas é porque muitas das vezes nós não esperamos o tempo de Deus. E o tempo de Deus é precioso. A Bíblia fala que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Quem sabe nesta manhã você chegou aqui ainda frustrado por uma promessa que o Senhor lhe fez. E dentro desse tempo de espera você não conseguiu crescer. Você estacionou. Você ficou ali minguado. Como a plantação. Quando nós vemos que plantamos o milho e ele não cresce, usamos o termo de falar que ele ficou mirrado, ficou pequenininho, não conseguiu desenvolver, porque ficou frustrado na espera da promessa. Abraão estava aqui, numa situação de alegria, porque o Senhor falou: saia da sua parentela. 75 anos tinha Abraão. A Bíblia nos relata na sua genealogia que seu pai, aos 70 anos, teve os 3 filhos lá, junto com sua esposa. E Abraão já tinha 75 anos, ele falou: não, eu não posso estar aqui. Eu não posso estar estagnado. E nós vemos que ele partiu. O que Deus tem nos prometido, não importa o quanto tempo já passou, mas Ele vai cumprir. Eu sei que muitas das vezes você tem reagido de forma que, achando que Ele te esqueceu, por conta da demora. Mas o Senhor, Ele é poderoso para cumprir as promessas em suas vidas. Amém? Louvado seja Deus. Minha sogra tem uma experiência com Deus. E Deus prometeu a ela que iria resgatar o meu sogro. E isso, eles moravam na cidade de São Paulo. E durante esta promessa, ela foi se dedicando, ela foi orando, ela foi crescendo no Senhor. Mas essa promessa levou mais de 20 anos para se cumprir. Nossa, irmão, será que eu vou ter que esperar 20 anos para poder ver a minha promessa se cumprir? Pode ser que sim, pode ser que não. O Senhor conhece o íntimo e o profundo do seu coração. Ele sabe de que maneira você está reagindo, de que maneira você está procurando crescer enquanto espera a sua promessa.
Deus está procurando no seu coração aquele momento em que você deixou de esperar a promessa, deixou de crescer, estagnou espiritualmente. E Ele te convida nesta manhã a fazer uma autorreflexão. Em que momento você parou de crescer espiritualmente enquanto esperava a promessa do Senhor? Muitos de nós recebem de bom grado as promessas do Pai, mas poucos de nós permanecemos crescendo até o tempo da concretização. Irmão, como é que eu posso crescer enquanto espero a promessa? Para você crescer enquanto espera a promessa do Senhor, o primeiro ponto que podemos destacar, e eu creio que é um ponto fundamental na vida de todos os cristãos, é que nós precisamos investir em nosso relacionamento com Deus. Nós precisamos investir no nosso relacionamento com Deus. Ele está esperando você abrir o seu coração, falar: Senhor, eu me rendo a Ti, eu preciso de Ti, eu preciso manter uma intimidade maior contigo. Investir no relacionamento com Deus requer uma busca intensa por Ele. Mas o que nós vemos hoje é que essa busca está resumida a somente um ponto: Senhor, eu quero. Senhor, eu preciso. Nós não conseguimos olhar para o Senhor e agradecer e falar: Senhor, muito obrigado. Senhor, muito obrigado por eu poder acordar, por eu poder respirar. É difícil. Certa feita eu fui questionado sobre isso. Num momento de oração, estávamos agradecendo ao Senhor. Senhor, eu te agradeço pelo ar que eu respiro. Vamos parar com isso aí. Ninguém agradece pelo ar. Ninguém agradece porque está respirando. Amados irmãos, é tão simples agradecer pelo ar que você respira, pelo poder de acordar e ter forças para poder executar as suas tarefas. Há menos de 2 anos atrás, pessoas queriam ter o direito de respirar e não podiam. Muitas pessoas morreram esperando um aparelho criado pelo homem para poder respirar. Respirar. O simples fato de inspirar e expirar. Coisa tão simples, mas que para muitos foi difícil. Até mesmo para o meu sogro, que não conseguiu e hoje dorme no Senhor. Então, meus amados irmãos, nós temos que encarar a realidade que o Senhor nos abençoa em todas as áreas das nossas vidas. Muitas das vezes não é da maneira que queremos ou da maneira que projetamos, mas o Senhor está agindo ali da maneira dEle, da forma dEle, como Ele quer, da maneira que Ele quer e no momento que Ele achar melhor. Nós temos que entender isso em nossas vidas. Se nós não entendermos isso, não tem como nós estreitarmos a intimidade com Deus, investirmos no relacionamento com Deus. Muitas pessoas recebem as promessas de Deus. Muitas pessoas ficam maravilhadas com o que Deus vai fazer nas suas vidas. Mas quando os dias passam, essas pessoas, esse ânimo vai caindo. E nós não conseguimos crescer, porque ficamos frustrados. Nós vemos nas nossas vidas
que Deus tem algo maior para nos dar. Ele quer algo maior para nós. E qual é a maior prova do nosso crescimento? Se não estreitarmos a nossa ligação com Ele, através da oração, através do jejum, através da leitura da palavra. Ah, irmão, mas eu já oro, mas você lê a palavra, você está jejuando, você está falando com Ele. Um passarinho de uma asa só não voa. A oração sempre vem junto com a leitura da palavra, porque através da leitura da palavra o Senhor nos ilumina a entender as Escrituras da maneira que tem que ser, da maneira correta. Intimidade, estreitamento, comunhão com Ele. O Senhor quer de você mais proximidade. Ele não quer ser um Deus na sua vida que você fala, eu ouvi falar de um Deus que opera milagres. O Deus do irmão fulano opera milagres. Tenha intimidade com Ele. Tenha intimidade com o Senhor. Davi buscava a Deus continuamente e tinha sempre um momento na presença dEle. Nós precisamos investir. Nós precisamos investir na intimidade com o Senhor. Mas ainda há muitos que perguntam, por que investir num relacionamento com Deus é tão precioso assim? Por que eu preciso orar constantemente? Por que eu preciso estar constantemente com o Senhor? Porque é ali na intimidade que podemos abrir o nosso coração ao Senhor, podemos contar o que sentimos, podemos expor toda a nossa necessidade. É na presença de Deus que encontramos abrigo. Nós vemos no Salmo 31, no verso de número 20. É na presença do Senhor que os nossos pecados são postos à luz de Cristo. No Salmo 90, verso 8, nós vemos, no momento da intimidade, o coração é sondado, caso haja algum caminho mau, algum caminho errado. No Salmo 139, no verso 23 e 24, está falando, é na presença de Deus que nós provamos da alegria plena. No Salmo 16, no verso 11, a Bíblia está recheada de versículos que nos falam da alegria de manter um estreitamento na presença do Senhor, de termos um relacionamento melhor com o Senhor. Andamos na luz quando estamos na presença do Senhor. O Salmo de número 89 e o verso de número 15 nos fala, nós adoramos ao Senhor de coração quando nós estamos na presença do Senhor, quando nós estreitamos esse relacionamento. O Salmo 95, no verso 2, nos fala isso. Porque na presença do Senhor, nós também podemos clamar por socorro. O Salmo 88 e o verso 13. Então, amados irmãos, para podermos crescer, enquanto esperamos a promessa, nós precisamos estreitar esse relacionamento com Deus. Deus tem compromisso com aquele que tem compromisso com Ele. Deus tem compromisso com aquele que tem compromisso com a sua palavra. Deus tem compromisso com aquele que entrega tudo em amor ao Senhor. Estreitar o relacionamento. Posso pedir, posso chorar, posso clamar, o Senhor vai estar auxiliando até o dia da promessa. É por isso que crescemos em tempo de espera.
É necessário esse relacionamento verdadeiramente com Deus. É necessário nós nos relacionarmos com Ele a cada dia, a cada minuto, a cada segundo. Mas tem muitas pessoas que estão esperando por algo somente temporário. Eu já vi pessoas se humilharem, buscarem a Deus, recebe a promessa e esquece de Deus. Pessoas com enfermidades, que muitas das vezes desenganados, recebem de Deus a cura, mas depois se esquecem de quem os curou. E começam a investir nas suas vidas, no temporário, no momentâneo, nos seus desejos e nas suas ambições. E isso, meus amados irmãos, a probabilidade de se frustrar e se decepcionar é tremenda. Aí depois vem para o Senhor: "Oh Senhor, me perdoa." E o Senhor é misericordioso e Ele perdoa. Mas o nosso Deus não é um Deus bobo, não é um Deus qualquer, que fica olhando para as pessoas, que Ele conhece o coração e elas vêm com fingimento. Deus conhece o íntimo e o profundo do nosso coração. Ele conhece o nosso desejo de querer melhorar. Ele conhece o nosso desejo de querer avançar na sua obra. Ele conhece o desejo de crescer. Se você quer crescer em 2023, mantenha um relacionamento estreito com o Senhor. Amém? Crescer enquanto espera é aquele que recebeu as promessas de Deus, e por isso pode passar o tempo que for, as circunstâncias podem ser as mais adversas, mas ele continua esperando, se relacionando com Deus. Deus chama Abraão, e ele prontamente obedece, e a cada cidade que ele parava, ele adorava a Deus. Sua caminhada até o recebimento da promessa foi de adoração. Mas chegou um momento também que Abraão tentou agir pelas suas próprias forças, pelas suas próprias mãos. Nós vemos quando ele aceita que a sua esposa lhe dê uma concubina. Sarai já não estava aguentando mais a espera da promessa. Deus já tinha mudado o nome de Abrão para Abraão, o pai de muitas multidões, e tinha mudado o nome de Sarai para Sara, mostrando que ele estava com eles, mostrando que a promessa que ele havia feito para Abraão ainda estava valendo, ainda estava em vigor. Deus não tinha se esquecido, mas mesmo assim tentou burlar o tempo da espera, tentou desviar o propósito do Senhor, tentou agir com as suas próprias mãos. E ali naquele momento, Abraão tem o seu primeiro filho, Ismael. Deus abençoa, porque Deus já havia prometido que ele seria pai. Mas ele somente retardou o tempo da promessa. O que ele havia prometido na vida de Abraão, na vida de Sara. Eles teriam um filho. A Bíblia nos fala que Abraão era de 75 anos quando recebeu a promessa. No momento em que Sara tem Isaac, Abraão já tinha 100 anos. Olhando cronologicamente, já se passaram 25 anos. Poderia ter sido antes? Poderia. Porque Ismael já era quase um adolescente.
no momento em que Abraão despede de seu filho e manda ir para o deserto, ele tinha aproximadamente 12 anos. Então nós vemos o quanto o tempo passa. O quanto tempo tem passado. Nós vemos que o relacionamento com Deus tem que permanecer com Deus. Não podemos tomar por nossas forças. Nós não somos autossuficientes. Nós dependemos de Deus. Nós temos que esperar a promessa em Deus. Não busque Deus esperando pelas recompensas, porque assim você só estará revelando que a busca tem a ver com você e não com Ele. É Deus que vai lhe dar a recompensa. É Ele que vai te entregar o seu galardão. É Ele que vai te entregar o que te prometeu. Mas para podermos receber, nós temos que crescer. Nós temos que amadurecer, tanto física como espiritualmente. Nós precisamos crescer. Tem crente que ainda está tomando a mamadeira, já faz 30 anos que está na igreja, ainda está naquela mamadeira, não consegue ingerir alimento sólido. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. A palavra de Deus tem falado quantos anos na sua vida, e você ainda, não, essa palavra é muito dura para mim, esta palavra para mim, não foi para mim, foi para fulano, mas para mim não. Deus está falando com você. Há quanto tempo mais você vai forçar as promessas de Deus serem tardias na sua vida? Deus te está dando a chance hoje de mudar o seu comportamento, de mudar a sua visão, de crescer enquanto espera a promessa. Louvado seja Deus. Na caminhada, Abraão foi crescendo em confiança, entendimento da pessoa de Deus. Deus quer que você conheça Ele a profundo. Então estreite o relacionamento com Ele. Estreite o relacionamento com o Senhor. Por isso que os cristãos crescem, porque tem um relacionamento através do secreto com Deus. Jesus disse no capítulo 6, e no verso de número 6, entre no teu quarto, fecha a porta, dobre o teu joelho, fale com teu Deus, fale com teu Pai que está em secreto, e Ele em secreto te ouvirá. Entrega as suas ansiedades a Ele, porque no momento em que você dobrar o seu joelho, Ele já vai saber o que você necessita, do que você precisa. Adore a Ele, mantenha uma intimidade com Ele. É tão precioso manter essa intimidade com Deus, é tão precioso manter essa proximidade cada vez mais com o Senhor, porque a alegria do Espírito Santo em nossas vidas transborda. Nós trabalhamos mais alegres, nós caminhamos mais alegres, nós fazemos os nossos afazeres diários mais alegres. Então tenha uma intimidade com Deus. Para podermos crescer enquanto esperamos, esse segundo ponto é algo que para muitos é difícil. Nós precisamos viver experiências de fé. Quando esperamos em meio à promessa e queremos obter um crescimento no Senhor, nós precisamos viver experiências de fé. Hebreus capítulo de número 11, o verso de número 1 nos diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. É difícil você aguardar naquilo que você não vê. Muitos aí fora não conseguem crer porque não conseguem ver. Muitos aí fora não conseguem sentir
porque não conseguem ver. Durante as nossas vidas, temos muitas experiências, e algumas boas, outras ruins. Mas quando temos uma promessa de Deus sobre nós, somos impulsionados a crescer em fé. Quando Deus lhe dá uma promessa, você está no tempo de espera. Você terá em muitos momentos que decidir em exercer a sua fé, não como pensamentos positivos, e sim exercer a fé na pessoa de Deus. Exercer a fé em Jesus. Exercer a fé que essa promessa vai se cumprir. E como temos fé naquilo que não vemos? Erramos quando as circunstâncias muitas das vezes falam mais alto do que a palavra de Deus. Quando o impossível parece ser maior do que Deus. Quantas vezes já passamos por luta e dificuldades e achamos, pronto, aqui acabou tudo. Para mim já não tem mais fim, não tem mais solução. Eu não vou conseguir mais. Mas Deus te prometeu. Deus te prometeu. Ah, mas para mim não dá. Eu estou desistindo. Eu estou desistindo, eu estou deixando. Porque as circunstâncias, as dificuldades estão parecendo maior do que o Deus que nós servimos. E esse é o problema, muitas das vezes, de crer no operar, no agir de Deus em nossas vidas. Porque muitas das vezes nós deixamos que os problemas sejam maiores que o nosso Deus. Mas nesta manhã nós vamos decretar que o nosso Deus é maior do que qualquer problema. Que o nosso Deus é maior do que qualquer adversidade. Que o nosso Deus é maior do que qualquer coisa que venha interferir na nossa intimidade com Ele. Louvado seja Deus. Deus nos dá a promessa. Ele sabe que você vai chegar até o fim. Ele não vai te proporcionar um caminho que você não consiga andar. Ele não vai te proporcionar um caminho que você não consiga chegar até aquele ápice de receber a promessa. Mas para isso nós precisamos nos integrar na vida. Nós precisamos nos colocar na presença dEle e deixar que Deus comande a nossa vida. Nós temos sido pessoas rebeldes. Nós não estamos deixando Deus guiar os nossos passos, guiar a nossa vida. E é por isso que nós precisamos nos aproximar cada dia mais dEle e nos pedir perdão para o Senhor, porque com as nossas próprias forças nós não conseguimos nada. O tempo faz com que muitas das vezes a fé esfrie em nossas vidas. Pode trazer o medo, pode trazer a dúvida, mas a palavra do Senhor nos renova a cada dia. Ele vai restaurando a nossa fé. A palavra do Senhor nos diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. A nossa fé é renovada a cada dia no momento em que ouvimos e lemos a palavra do Senhor. Nós vemos que a oração é importante, mas a palavra também, ouvir a palavra também, adorar o Senhor também. A Bíblia nos fala, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. A vigilância vem através da leitura da palavra, porque nós vamos entendendo que o inimigo das nossas almas está ao nosso derredor. Ele quer nos desarmar, Ele quer nos fazer não chegarmos na promessa. Mas é por isso que nós temos que ter fé. Por isso que nós temos que ter fé em Deus. Por isso que nós temos que ter fé na nossa promessa. Ter fé naquilo que o Senhor Jesus nos prometeu. Abraão tinha 75 anos de idade quando recebeu a informação da promessa. Só começou a vê-la concretizada aos 100 anos. Entretanto,
seu nome está na galeria da fé. Isso demonstra que apesar das dores da espera, ele cresceu até o ponto em que ele alcançou a promessa, crendo, porque ele teve fé no momento em que o Senhor falou: sai da tua casa, sai da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Deus nos tem dado experiências para nós, a cada dia, nos desenvolvermos a nossa fé. E muitas das vezes tem pessoas que têm escolhido viver pela fé ou desistir com medo de uma realidade. Hebreus, no capítulo de número 11, e o verso de número 6, nos diz: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Os irmãos coloquem de pé nesta manhã. Foram 2 pontos, 2 verdades para as nossas vidas, verdades que aprendemos dentro da palavra do Senhor, para que possamos crescer. Enquanto esperamos, nós precisamos estreitar o nosso relacionamento com Deus. Para crescer, enquanto esperamos, nós precisamos experimentar a fé. Precisamos experimentar experiências que envolvam a nossa fé, para podermos dar o crédito a Deus, porque sabemos que Ele não vai nos deixar sós em meio à caminhada da espera da promessa. Louvado seja o Senhor. Hebreus, capítulo de número 6, e o verso de número 15. E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Sua paciência tem se esgotado? Não está conseguindo mais esperar a promessa? Quanto mais crescer em meio à espera da promessa, o Senhor nesta manhã te convida a fazer uma reflexão. Será que eu estou apto a receber a promessa? Será que eu não estou tardando a minha promessa e não estou conseguindo crescer enquanto espero? Faça uma reflexão. Nós estaremos orando. Louvado seja Deus. Aleluia. Glorifique o nome do Senhor. Ele está aqui neste lugar. Glorifique o nome dEle. Ele vai fazer você crescer em 2023. O crescimento foi decretado. O crescimento de Deus na sua vida foi projetado. Glorifique a Ele, exalte a Ele. Põe a mão no seu coração nesta manhã, você que deseja crescer em 2023, crescer na presença do Senhor, crescendo espiritualmente, crescendo fisicamente, crescendo na sua área de trabalho. Se você quer crescer, independente da área que for, entrega ao Senhor nesta manhã. Senhor, muda a minha vida. Senhor, faça com que eu entenda o seu tempo. Faça com que eu entenda, Senhor, o seu trabalhar na minha vida. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, nesta manhã, Senhor, a cada pessoa que aqui está, Senhor, com a mão no seu coração, o Senhor já conhece o íntimo e o profundo, Senhor. O Senhor sabe, Senhor, o que eles vão pedir, mesmo antes que eles consigam falar, Senhor.
Pai querido, vai agindo nessas vidas, Pai. Vai trazendo o crescimento enquanto esperam a Tua promessa. Pai, em nome de Jesus, alcança essas vidas, Pai. Pai querido, vai demonstrando nas suas vidas, Pai, como crescer em meio à espera da promessa. Pai, em nome de Jesus, nós clamamos a Ti nesta manhã e Te damos graça, Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Louvado seja Deus. Aleluia. Quantos já receberam o crescimento e entenderam na sua vida o que é preciso ser mudado? Faça. Ouça a voz do Senhor. Ouça a voz do Senhor. Que o grande amor de Deus Pai, a graça consoladora do Espírito Santo e o grande amor que há em Cristo Jesus esteja com as suas vidas nesta manhã, com o seu lar e com a sua família. E todos podem dizer amém?